bom dia, telespectadores da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. E hoje nós estamos aqui com o nosso programa Paz, Amor e Luz, Ciência e Autoconhecimento. E nós estamos falando de um ramo dos 7 ramos do desenvolvimento da humanidade, muito importante, e nós vamos dar prosseguimento a esse comentário. Por quê? Agora, em outubro, nós iremos escolher muitos governantes do nosso país. E nós vamos começar uma série agora, já falamos do sistema republicano, e iremos mostrar para você exemplos de políticos. Não se assuste, porque existem políticos honestos, existiram na política. E nós temos que, principalmente os jovens que vão votar pela primeira vez, tá? Realmente ver o currículo dessas pessoas. Por quê? Porque os países são construídos através da política. E nós não podemos deixar a política em segunda mão. Por quê? Se nós deixarmos a política em segunda mão, realmente aqueles que não são bons políticos tomam conta do poder e tomam conta da nação. Então hoje nós iremos referenciar um político que conviveu com os maiores presidentes que nós tivemos na República, referenciados pelo povo brasileiro, que é o grande Tancredo de Almeida Neves. O político conciliador, está aí a vinheta do nosso programa, tá? Um político conciliador e que realmente exerceu todos os cargos possíveis de um político. E está aí o local, a cidade onde, no dia 4 de março de 1910, um ser de luz chamado Tancredo Neves, fruto do amor do seu pai e da sua mãe, nasceu em São João del Rei. Por quê? A gente já explicou em outros programas que nós falamos que a alta espiritualidade no Brasil realmente tem trabalhado em todos os segmentos. E o segmento da política também tem muitos seres de luz que vieram aqui para deixar um legado para a nossa população. Então está aí a cidade, São João del Rei, que inclusive era o ideal dos inconfidentes mineiros de ser a capital brasileira, lá em 1780 aproximadamente. Então nasceu aí Tancredo de Almeida Neves, e aí é o local onde a família, né, que é conhecido aí como Solar dos Tancredos, né, da família Tancredo lá, em São João del Rei. Esse local existe até hoje, é lógico, Tancredo Neves já passou para o outro lado da vida, sua esposa, mas a família continua morando nesse local, tá, que é a referência da família. E a família ainda é a maior estrutura que existe dentro da sociedade. Então tá aí algumas imagens de Tancredo Neves que vocês vão ver. Nesse primeiro momento nós iremos passar Tancredo com a sua família, o lado mais familiar, tá? Porque Tancredo de Almeida Neves, ele realmente atingiu e foi um político que exerceu vários cargos, né? Ele foi advogado, empresário e um alto político brasileiro, né? E formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tá? E a partir daí começou a sua trajetória política. Em 1935 ele foi eleito vereador, tá? Depois ele filiou-se ao Partido Nacionalista Mineiro. Então, bem cedo, Tancredo Neves, através aí do seu lado político, porque o grande mestre emanador da política é o mestre Elmore. Então tá aí a esposa de Tancredo Neves, Risoleta Neves, que acompanhou a vida inteira esse grande político, né, que fez parte realmente aí de um grande legado brasileiro. E Tancredo exerceu outras funções, deputado, né, inclusive depois, mais para frente, foi governador. E através do exercício da política, ele foi convivendo com as grandes personalidades brasileiras do século XX, tá? Que nós vamos referenciar no nosso programa. Então, nessa primeira parte, é mais o lado familiar de Tancredo Neves, está aí, uma foto antiga com o seu neto, que hoje, inclusive, foi eleito governador e está sendo, né, agora candidato a senador pelo estado de Minas Gerais, bem novo, né, e que com certeza aprendeu muito com o avô dele, né, e esperamos que essa liderança realmente se aflore no nosso país, que nós estamos precisando de líderes políticos, tá? Então tá aí, né, a esposa de Tancredo Neves, Risoleta Neves, no caso aí a avó, né, do Aécio. Então esse é o lado familiar das pessoas. O lado familiar das pessoas tem que ser referenciado. Por quê? Porque a estrutura de um ser humano primeiro começa na família, principalmente quem, né, segue o veio da política. Ele tem que ter realmente esse lado da família,
enraizado. Por quê? Porque depois ele vai cuidar de muitas famílias, ele não vai cuidar de uma família só. E nós temos que realmente ter aí a sensibilidade. E aí são alguns momentos antigos de Tancredo Neves, nos seus comícios, na época, né, que ele era candidato a vereador, deputado, né, e alguns cargos políticos que ele exerceu, tá? E dada aí a sua maneira, a sua, né, performance, realmente, nos próximos blocos nós iremos falar da convivência que ele teve com os grandes líderes, né, em especial presidentes da República, através da personalidade de Tancredo Neves. Então tá aí. Ainda hoje, alguns políticos usam, né, esse sistema de comícios, sobe num palanque, fala, mas mudou-se muito. Hoje a internet, a mídia realmente proporciona, né, veículos muito mais poderosos de comunicação com o povo. E aí a primeira personalidade brasileira que Tancredo Neves, né, trabalhou, que foi o presidente Getúlio Vargas, tá? Tancredo Neves trabalhou com o presidente Getúlio Vargas, foi seu ministro do Trabalho, né? Inclusive era confidente também, Getúlio Vargas, tá? E por ocasião do suicídio de Getúlio Vargas, a Carta Testamento que foi lida para a nação brasileira em 1954, foi lida pelo seu assessor, ministro do Trabalho, Tancredo Neves, aí novinho ainda, se despontando na política como um grande líder realmente dentro da política. Então tá aí. Nessa primeira parte, nós mostramos a trajetória, é lógico, assim, muito rápido, desse grande político mineiro, Tancredo Neves. Não saia daí não, nós estamos aqui na TV Mundi, através do nosso programa Paz, Amor e Luz, levando nesse momento esclarecimento aos jovens do lado da política. Nós iremos falar sobre os 7 ramos de desenvolvimento da humanidade, tá? E a política realmente é um ramo muito importante, não só no nosso país, como fora também. Iremos falar de muitas personalidades, porque o objetivo do nosso programa é levar exemplos para vocês. A vida é feita de exemplos. Nós temos aí na história personalidades fantásticas que deixaram o seu legado através do exemplo, principalmente para o jovem que está em formação, que está ainda muitas vezes tentando se, né, conectar aí a um exemplo realmente do bem, da fraternidade, do amor, tá? E na política nós temos várias personalidades assim e nós vamos mostrar algumas no nosso programa. Não saia daí não, nós vamos para um pequeno intervalo da TV Mundi, a TV da Nova Era. É só um minutinho.